Olá, irmãos amigos. Que bom estar aqui novamente, na oportunidade, gravando mais uma mensagem, mais um estudo da Palavra de Deus. Peço orações por mim, pelo grupo, na responsabilidade de tratar de um assunto tão sério, crendo eu que tudo na Palavra de Deus é sério, mas o centro é a pessoa do Senhor Jesus. Estamos mostrando que cada página do Velho Testamento está marcado pelo sangue precioso do Filho de Deus. Em cada página do Velho Testamento você encontra referência à pessoa de Jesus Cristo. Então só há como entender o Velho Testamento, entendendo a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E para se entender a pessoa do Senhor Jesus Cristo, você precisa entender a história que é o Velho Testamento. Como mencionamos em outros estudos e mensagens, o autor de aos Hebreus, para explicar a pessoa de Jesus, ele usou os personagens desde a criação, desde Adão, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, aí vem Moisés, aí vem Davi, ele vai usando todos os personagens do Velho Testamento. Então, para explicar Jesus, nós temos que entender o Velho Testamento. E hoje nós vamos falar sobre a questão de mais uma mulher que era estéril. E há uma lição, há algo espiritual nisso, viu? Muito importante, muito importante. Nós vamos falar sobre Rebeca. E nós vamos ler um texto que Isaac orou insistentemente para que ela pudesse ter um filho. Nós vamos ler o texto em Gênesis capítulo 25, o versículo de número 21, que diz assim, ó. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E Rebeca, sua mulher, engravidou. Nós já vimos nesse contexto, repetimos, que Sara era estéril. Deus tinha algo especial na genealogia da semente do libertador. O filho de Sara era diferente do filho de Agar e de Quetura, que nós vamos ver isso em Gálatas capítulo 4, nas próximas meditações. Mas é interessante que a questão de Rebeca também ser estéril. E por ela ser estéril, Deus teve que intervir também. O filho que nasceria de Rebeca, ou os filhos, Jacó e Esaú, um deles faria parte da semente do libertador. Um deles faria parte desta semente. Então nós vamos, olhando para esse texto, irmãos, nós vimos novamente o agir de Deus. Não era uma criança normal, de um relacionamento normal entre Isaac e Rebeca. Teve que ter a mão do Criador para que houvesse a gravidez em Rebeca. Assim é toda a semente da promessa. A mão do Criador está ali, sempre fazendo algo na questão da genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero mostrar um gráfico novamente para que você possa cada dia estar bem mais familiarizado com a genealogia. Você possa ir entendendo as gerações, para que quando você ler lá no Novo Testamento, da tribo tal, você saiba, ele era um edumeu, quem eram os edomitas? Quando falar lá dos midianitas, quem eram os midianitas? Quando falar dos moabitas, quem eram os moabitas? Então, eu quero mostrar esse gráfico para você compreender melhor. Olha o que diz aí, ó. O gráfico começa com Terá, pai de Abraão. Aí, no lado, você vai ter Harã. Tem 3 nomes embaixo de Terá: Abraão, Naor e Harã. Tem os versículos bíblicos aí. São 3 irmãos, são 3 filhos de Terá: Abraão, Naor e Harã. Vamos ver a genealogia de Harã. Nasceu Milca e Ló. Ló é um sobrinho de Abraão. De Ló, depois da destruição de Sodoma e Gomorra, vocês conhecem o fato, pregamos aqui o estudo e a mensagem, e as filhas dele embebedaram o pai, se deitaram com ele, uma das filhas. Então, nenhuma das filhas nasceu Moabe. Está aí embaixo no gráfico, ó, uma filha mais velha nasceu Moabe, que são os moabitas. E ao lado da outra filha que se deitou com o pai Ló, nasceram os amonitas. 2 gerações arquirrival de Israel, viu? Do povo hebreu. Então, de onde vêm os amonitas e os moabitas? Vem da geração de Ló, da geração de Harã, irmão de Abraão. Quando nós chegamos em Ruth, Ruth era moabita.
Então você vai ver a importância de entender as gerações. Então é muito importante. E como é que ela entrou na genealogia de Jesus? Quando chegarmos lá, eu vou explicar. Você vai entender por que Ruth está na genealogia do nosso Senhor. No meio aí nós temos o outro irmão de Abraão, Naor. Repetindo para vocês, o avô de Abraão também chamava Naor, tá? O pai de Terá. Só não, cuidado para não confundir, tá? O avô veio Terá e teve um filho. O neto de Naor era também Naor, tá? Que é esse que está aí agora. Naor. Abaixo de Naor nós temos Betuel, que é o pai de Rebeca. Essa daqui que engravidou de Isaac agora. Então olha a genealogia. Betuel, Rebeca. E o irmão embaixo que era Labão. Aquele que também nós vemos ali no texto. Agora, do outro lado, nós encontramos quem? Abraão. E Abraão nós temos, primeiro lá no cantinho, Quetura, que é a esposa de Abraão depois da morte de Sara. Depois que ele ficou viúvo, ele casou-se com Quetura. Aí ele é pai de Midian, os midianitas, aqueles que guerrearam contra Moisés quando ele saiu depois do Egito, lembra? Depois nós temos Agar, que é a mãe, Abraão com Agar nasceu Ismael. Daí os descendentes, os ismaelitas. E do lado de cá nós temos Abraão com Sara, que nasceu quem? Isaac, o filho da promessa. Agora de Isaac e Rebeca, Isaac foi procurar na parentela, encontrou Rebeca, e agora casaram, nasce quem? Jacó e Esaú. É esta passagem bíblica aqui agora. Isaac ora incessantemente para Rebeca engravidar, sendo que Rebeca era estéril. Quando ele ora, irmãos, ela concebeu, ela engravidou. E quando ela engravidou, começou uma luta no seu ventre. E agora nós vamos ver o texto, que na outra meditação não mencionei. Veja só o texto, o versículo de número 22. Diz assim, ó. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse, se assim é, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor. Verso 23. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Havia uma briga e eram gêmeos. Então, desse relato bíblico, desses gêmeos, havia uma briga e ela foi perguntar a Deus. E Deus respondeu, 2 nações estão no seu ventre. 2 nações. O maior servirá ao menor. Deus não falha nas suas promessas. Lembra da meditação, da mensagem sobre Esaú e Isaac na questão do ventre? Lembra como Deus fez uma promessa? Deus ele não falha. Quando você perguntar, mas Jacó não falhou? Esaú que não seguiu as orientações de Deus. Esaú que cometeu diversos erros. Deus percebeu que não poderia usar Esaú na genealogia. Esaú era o primogênito. Ele seria a pessoa a assumir a genealogia do Senhor Jesus. Mas ele não seguiu. Aí logo antes do nascimento, Deus fez uma promessa. O maior servirá ao menor. Esaú seria servo de Jacó. Imagina. Aí quando a gente vê aquela questão toda depois, a briga entre eles, aí nós compreendemos. A partir da próxima nós vamos ver. Aí nós podemos compreender como a palavra de Deus é precisa. Então havia uma guerra entre eles logo no ventre. No versículo de número 24. E cumpriu-se os seus dias para dar à luz. Eis gêmeos no seu ventre, como Deus havia prometido. Verso 25. E saiu o primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo. Por isso chamaram o seu nome Esaú. Verso 26. E depois saiu o seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos, quando os gerou. Logo no nascimento dos gêmeos, Jacó já mostrou como ele era. Ele já nasceu agarrado no calcanhar do irmão. Quem era o primogênito? Esaú. Então, quem seguiria, quem tinha o direito
a ser o descendente da semente? Esaú. Mas algo vai acontecer. Antes do nascimento já havia uma promessa, irmãos, que o maior serviria ao menor. Deus não falha em suas promessas. Esses garotos cresceram e um dia Esaú voltou das atividades da caça, cansado. Ele sendo primogênito, Jacó tinha preparado um prato de sopa gostoso e Esaú olhou e pediu a sopa. E Jacó, todo espertinho, Jacó disse assim: eu só dou minha sopa se você me vender a sua primogenitura. Deus já estava agindo. Você pode falar, mas ele foi um trapaceiro, ele enganou. Mas e Esaú? Que não valorizou aquilo de tão importante que era a primogenitura. Quando nós não valorizamos aquilo que é bênção na nossa vida, Deus passa para outro. Deus hoje quer te usar na obra de Deus. Se você não valorizar, Deus vai passar para outro. Deus hoje tem um chamado da tua vida. Se você não valorizar, Deus vai passar para outro. Deus hoje quer salvar a sua alma. Se você não se entrega a Jesus Cristo, Jesus vai atrás de outro. Ele está te dando a chance. Esaú já era o primogênito. Não precisava mudar. Quem vendeu a primogenitura não foi Deus, foi Esaú. Quem não valorizou o que tinha foi Esaú. Quantos servos de Deus não estão valorizando as bênçãos que Deus deu? Se Deus te deu uma família, valoriza, porque senão Deus tira. Se Deus te deu um emprego, valoriza, que senão Deus tira. Se Deus te deu uma capacidade cultural a mais do que os outros, valorize e agradece a Deus, senão Deus tira. Tudo pertence ao Criador. O homem não pode nada. O homem é criatura. O homem ele é o barro, ele é moldado pelo oleiro. Então presta atenção, Esaú não valorizou. O erro não estava em Deus, o erro estava em Esaú. Você deve valorizar as bênçãos que Deus colocou na tua vida. Aqui nós encontramos as primeiras falhas deste homem para perder aquilo de tão precioso que tinha. O direito à genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vendeu a sua primogenitura por um prato de sopa. Não cometa tal erro na sua vida. Aqui nós encontramos mais uma estéril, que Deus operou o milagre de ela engravidar. Mais um na genealogia do nosso Salvador Jesus Cristo. Todas as páginas do Velho Testamento, você vai encontrando a marca do Salvador. Você vai encontrando as marcas do sangue de Cristo derramado naquelas páginas, marcando sua história para salvar eu e você, pecadores, que não tínhamos como nos aproximar de Deus se não fosse através do seu Filho, Jesus Cristo, que vem da descendência de Isaac, Rebeca e na sequência de Jacó. Que Deus te abençoe, que Deus abra o seu entendimento cada dia mais. Vamos orar. Obrigado, Pai, por este momento, por este dia, pela sua preciosa e poderosa palavra. Ajuda-nos a compreender mais e mais os teus ensinamentos, ajuda-nos a crescer na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te peço no nome e no poder do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém.